Em nome do Instituto Nacional para a Reabilitação, damos as boas-vindas a todos e a todas nesta sessão de apresentação do Guia de Orientação para as famílias de pessoas com traumatismo encefálico, fase de internamento hospitalar, da Associação Novamente, Associação de Apoio aos Traumatizados Crânioencefálicos e suas famílias. Começaremos por dar a palavra à doutora Fátima Alves, diretora da Unidade de Investigação, Formação e Desenvolvimento do Instituto Nacional para a Reabilitação. Depois será a vez da nossa convidada, a doutora Vera Bonvalot, diretora executiva da Associação Novamente, que nos irá apresentar o guia. Daremos também um espaço para questões que a nossa audiência queira colocar e teremos uma mensagem de encerramento pelo presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação, Dr. Humberto Santos. Passo então a palavra à doutora Fátima Alves. Muito bom dia a todos os participantes e todas as participantes. Bem-vindos e bem-vindas a esta terceira sessão de informação da Biblioteca do Instituto Nacional para a Reabilitação. E bom dia também à diretora da Novamente, Vera Bonvalot, a quem desde já agradeço a sua disponibilidade. Passo a apresentar a nossa convidada e apresentadora do guia, que hoje aqui vamos ter todos a oportunidade de ver e ouvir sobre. A Vera Bonvalot é diretora da Novamente, Associação de Apoio aos Traumatizados Crânioencefálicos e suas famílias, e é diretora da Novamente desde o seu início. É presidente da BIF, no original em inglês Brain Injury Federation Europe, é membro da direção do Fórum Europeu da Deficiência e é delegada do Comitê Socioeconómico Europeu. Tem trabalhado sempre ligando novamente às instituições que podem participar na melhoria da qualidade de vida das famílias onde alguém sofre de dano cerebral. Vera, bom dia. Quer-nos então falar e apresentar o que é isto do traumatismo crânioencefálico? Passo-lhe a palavra. Obrigada, doutora Fátima. Bom dia a todos. Bom dia à equipa do INR, doutora, senhor Presidente. Obrigada por este convite e obrigada por esta oportunidade por falarmos de traumatismo crânio e de boas soluções para o mesmo. Eu queria começar por mostrar um vídeo a vocês que estão aqui a assistir, para começarmos de uma forma, nos lembrarmos o que é isto do traumatismo crânioencefálico. Agora vamos lá ver. Okay. Este é o Nuno. A 27 de outubro de 2007, o Nuno teve um acidente de moto. TCE, disseram os médicos. Traumatismo crânioencefálico. Quando acordou, o Nuno teve de reaprender tudo. A falar, a andar, a vestir-se. Foi preciso força, determinação, a ajuda de família e amigos, mas nesse dia o Nuno começou uma longa recuperação. E recuperou de tal forma que hoje está aqui a fazer este anúncio. Olá. Este é o Nuno. E este é um ator que o ajudou a contar a sua história. Da próxima vez que vir um sobrevivente TCE, pense novamente, começar por acreditar. Ora, este é o Nuno, e o Nuno podia ser qualquer um de nós, uma pessoa normal, com a sua vida normal, com o seu dia-a-dia. Antes do corona achávamos nós tínhamos tudo garantido, sabíamos perfeitamente o que ia acontecer a seguir, próxima semana, próximo mês, próximos anos. Na verdade, traumatismo crânioencefálico acontece a qualquer um, principalmente às pessoas mais ativas ou ao grupo das pessoas mais velhas. São os dois principais grupos. Acontece mais ao sexo masculino e é um acontecimento inesperado. Nos casos graves, que são os que novamente se foca mais, gera uma situação de coma, luta contra a morte e depois anos de recuperação, que aprende-se a andar, a falar, a ver, a ser, a recuperar um papel no mundo, na família, com os amigos ou com novos amigos. E é uma situação que as vítimas são o próprio, mas todo o núcleo familiar, principalmente no nosso país, onde a família ainda é importante, ou é importante, vou tirar o ainda. E por isso, novamente, na fase dos agudos, ou seja, na fase em que há o acidente e se vai para o hospital, o acesso que novamente tem é à família. O próprio não está em condições ainda de ser ajudado e os grandes ajudantes nessa fase são os clínicos e os médicos e não a associação novamente. Por isso, na fase de agudos,
quem nós contactamos é a família e há muito a dar à família. Eu vou usar aqui uma apresentação para ajudar a falar convosco, não é muito comprida, mas ajuda-me a comunicar aquilo que eu gostava de comunicar e para vocês entenderem a razão de ser deste guia e como é que ele funciona. Agora vou aqui partilhar. Pronto. Aqui temos, novamente, é uma associação que ajuda pessoas que sofreram traumatismo crânioencefálico e as suas famílias. E estas famílias e estas pessoas têm pouco em comum, uma vez que o dano cerebral é diferente de caso para caso, pela sua gravidade ser diferente de caso para caso e pela zona do cérebro afetada ser diferente e por aquilo que afetou no cérebro ser diferente para as pessoas. Se o Einstein, a única coisa que fica afetado é no seu raciocínio matemático e de resto está ótimo, anda, fala lindamente, vê lindamente, está tudo ótimo, exceto a matemática, a vida dele é gravemente afetada porque todo o eu do Einstein tem que ser alterado, revisto, refeito, pois ele era amado de uma forma e vai ter que ser amado de outra forma e isso é uma reconstrução. Por outro lado, das pessoas que nós ajudamos, que era um distribuidor de folhetos do Lidl, foi altamente afetado na mobilidade, na fala, no poder de decisão, na memória e mesmo assim, pouco depois de sair do hospital, por exemplo, pôde retomar a sua função e o seu emprego. Por isso, de certa forma, a vida dele, a sequela do traumatismo na vida dele foi um bocadinho menor do que o exemplo do Einstein, mas são exemplos. De facto, o traumatismo que é muito diferente de caso para caso. E as famílias que nós ajudamos, uma das coisas que mais necessitam desde o dia 1 do acidente é informação, ter informação. E este caminho da informação, na altura da admissão hospitalar, dos cuidados intensivos, intermédios, se vai para casa, se vai para a reabilitação, as dúvidas da família são completamente diferentes. Aqui, ou aqui, ou aqui, todos estes caminhos levam a muitas dúvidas, muitas questões. Ninguém nasceu ensinado para ter um membro da família com traumatismo crânio grave e por isso há muito a saber, muito a aprender e vai cada vez havendo mais, conforme novamente vai evoluindo no tempo, cada vez mais que nós podemos dar e ajudar à família. Daí que um dos grandes trabalhos que a Novamente tem é a ajuda às famílias e dando-lhe informação, reencaminhando sobre direitos, sobre o que é tudo a ver com o traumatismo e até encaminhando para parceiros. Daí a construção de alguns guias de apoio. Nós normalmente na fase hospitalar, se temos sorte, as famílias são encaminhadas por enfermeiros da área social dos hospitais, eles próprios comunicam que existe novamente e pedem autorização para novamente contactar a família, mas quando assim não é, nós temos pelo menos esta salvaguarda de termos os guias nos locais certos para a família receber estes guias. Então nesta altura de confinamento em que as famílias não podem ir aos hospitais, estes guias têm mesmo de ser aquilo que nos salva a nós e às famílias. E o que é que são este em concreto, que é o guia de orientação para as famílias? Este é o guia que eu trago aqui hoje. Traz principalmente resposta às dúvidas mais frequentes. Ao longo do tempo fomos vendo que havia dúvidas muito frequentes em quase todas as famílias, fosse qual fosse a diferença de caso do traumatismo. E a primeira, aliás, podem qualquer um de vocês que nos estão a ouvir imaginar, se hoje receberem telefonema a dizer que o marido ou que o filho está gravemente no hospital, sofreu um traumatismo crânio, está em coma, luta contra a vida. A primeira pergunta que fazem é: mas o que é isto, um traumatismo crânioencefálico? O que é que afeta o cérebro? E este afetar do cérebro, em que é que pode afetar na vida dele? Como é que ele fica? O que é que eu devo esperar? O que é que eu posso fazer? Como é que eu devo proceder? Estas são as principais dúvidas e que tentamos, embora de uma forma generalista, porque não estamos cara a cara com a família nos guias, tentar responder. Esta foi a primeira solução, foi aquelas famílias que não conseguimos chegar cara a cara, ou mesmo aquelas que já chegámos, entregamos o guia para terem aqui a salvaguarda das respostas. Outro dos acontecimentos que precisamos ter nestes guias é o papel da família no hospital. É tão importante este papel, é super importante, e a família, mesmo que não saiba perguntar qual é o seu papel, precisa de o conhecer, porque há muito a fazer nesta altura dos agudos, dos intensivos, em que a família já é uma mais-valia para a pessoa que sofreu o traumatismo crânio. Portanto, é outra parte do guia em que nós damos muita importância e tentamos ajudar nesse aspecto. Depois há
as perguntas que a família não faz e que nós sabemos que eles precisam de saber. Como, por exemplo, como devo preparar a alta? Quando é que vai ser a alta? A alta hospitalar muitas vezes até é mais súbita e rápida do que nos centros de reabilitação. No hospital, a notícia de que vai haver uma alta é um curto espaço de tempo antes da própria alta. E como posso preparar a casa, como posso preparar a rotina diária minha, que estava a trabalhar e agora vou ter que ficar em casa a tomar conta desta pessoa que não está autónoma, ou dos outros familiares, como é que devemos nos arrumar, rearranjar, proceder, como é que deve o cuidador fazer para não se desgastar tanto. Isto é fundamental, porque o cuidador vai ser o elemento mais importante em todo o caminho, se somarmos todo o trajeto, porque óbvio que em cada parte do caminho há elementos importantíssimos, como é a área médica, clínica, a área de reabilitação, mas comum em todo o caminho o que temos é a vítima e o cuidador. E este cuidador normalmente sofre um grave desgaste, por isso temos logo desde o primeiro início, primeiro tempo dos agudos, ferramentas para evitar o desgaste e para ajudar esse cuidador. Ferramentas para manter o equilíbrio familiar. Sabem que quando há um traumatismo é muito comum, se o meu irmão está no hospital com traumatismo crânio grave, eu não vou contar à minha mãe que estou a sofrer bullying na escola ou que afinal os meus testes de matemática estão a ficar péssimos e eu preciso de ajuda. Não vou, porque esse problema é menor do que o do meu irmão. E assim, há problemas em casa que começam a aumentar e não deviam. Por isso há muitas ferramentas que nós temos para dar para a família evitar alguns desequilíbrios. Outro procedimento que chamamos a atenção é como se relacionar com os amigos e vítimas, e amigos da vítima e os nossos familiares. Na altura dos agudos, todos os amigos vão ao hospital, querem saber como é que ele está. Passado um ano, segundo um inquérito que fizemos, só 7% é que ainda pergunta por ele. Por isso é importante, na altura dos agudos, nós retermos esses amigos, porque os amigos querem manter-se próximos, eles só não sabem como. E às tantas a família farta-se de responder, ele está igual, ele está na mesma, eu não sei como é que ele está, já não responde tanto às perguntas, os amigos já não perguntam tanto, voltam ao seu dia-a-dia, que é de loucos, como todos hoje aqui na área ocidental do mundo, da Europa, andamos sempre a correr e deixam de perguntar tantas vezes. Mas, no entanto, esses amigos na altura dos agudos têm que ser agarrados, porque nós precisamos que eles se mantenham durante todo o tempo, para depois serem um braço direito na reabilitação e reconstrução de vida, quando a pessoa estiver em casa a reconstruir-se. Portanto, estas são algumas das perguntas que a família não faz e que temos o cuidado de pôr no guia. No entanto, estamos a falar da fase de agudos no caso deste guia e por isso é um guia que ou é distribuído por nós porque nós conhecemos a família e fomos contactados, ou então é distribuído nos hospitais, nas clínicas, nos nossos parceiros. Foi desenhado para a família cuidadora, mas acaba por também ser útil para profissionais que o têm lido e têm achado útil e mais tarde a própria vítima tem o consultado. Tem sido importante para nós que este guia seja simples, com frases muito positivas, curtas, bullets, porque isto é uma fase da vida da família que não está com a cabeça para ler grandes livros, está com pouca cabeça, tem muitas coisas a atender e a responder e está com uma vida pouco arrumada. A informação é sempre positiva, porque uma das coisas importantes neste caso é que a família esteja positiva e forte e tem um grande objetivo de ajudar a cuidar, a ajudar a aceitar e a prevenir desgastes e rupturas. Ele foi escrito por profissionais internacionais, mas depois foi reescrito por 3 famílias nossas e por vítimas de testemunhos reais, que deram testemunhos reais. Ora, nós temos, além das 3 famílias, o professor João Lobo Antunes, a doutora Marta Ribeiro, que é do Serviço Social de Braga, que tem uma grande experiência em traumatismos de crânio, o médico Dr. Roque da Cunha Ferreira. O livrinho, o guia é, como vem pequenino e sempre, como disse, com bullets, imagens, textos curtos e destina-se a esta fase dos agudos. Ele tem sido bem aceite, acaba por ser facilmente enviado para os hospitais porque os custos que nós temos de envio acabam por não ser muito grandes porque ele é pequenino e levezinho. Foi o nosso primeiro guia, a par com outro guia que fizemos, que curiosamente foi feito com a ajuda de próprias vítimas de traumatismo, que é um segundo guia. Este guia foi feito por e para pessoas com traumatismo
ainda está mais simples e ajuda a reconhecer-se como uma nova pessoa e a dar conselhos de pessoas com traumatismo para pessoas com traumatismo. Estes foram os nossos 2 primeiros guias, simples e importantes desde as primeiras fases. Achámos que sentiu-se a necessidade de aprofundar mais os temas, fez-se um guia de reabilitação que aprofunda muito mais os temas, portanto já é um guia muito mais extenso, com muito mais profundidade nas respostas, onde aqui se pode encontrar mais aprofundadamente algumas especificidades da nossa pessoa que ajudamos. E depois outro ponto essencial que temos encontrado numa fase posterior, que é quando nós já estamos em alta hospitalar e queremos nos reconstruir, uma das grandes dificuldades é de relacionamento com o outro. Eu, como pessoa que sofreu traumatismo grave, estou diferente, a minha forma de me relacionar com o mundo e com os outros é diferente e há muito conflito aqui para as pessoas que nos querem bem e para nós que queremos falar com as pessoas, nós os que sofremos traumatismo. E aí criámos este guia mais recente, é mesmo deste ano, é um guia que fala de relacionamentos depois de um traumatismo crânioencefálico. Foi feito também por especialistas internacionais, com a revisão de especialistas nacionais e testemunhos verídicos. É um guia que recomendo para quem está nesta área ou quem tem algum familiar. Portanto, estes são os nossos 4 guias, que temos muita orgulho e estamos sempre a atualizá-los. Encontram-se no nosso site em formato PDF. O INR também tem os guias e espero que venha a ter em breve em físicos também. Temos um novo a ser feito, não vos sei prometer se vai estar pronto no primeiro trimestre de 2021, mas eu espero que sim, que é sobre a sexualidade depois de um traumatismo crânioencefálico. E pronto, e temos além disto uma app recente, é nova, uma app para apoio ao cuidador. Como não podia deixar de ser nos dias de hoje, é uma forma mais simples de aceder à informação que precisamos. Pronto, essencialmente são estes os pontos sobre os guias. Não sei se me querem colocar alguma questão. Muito obrigada pela sua apresentação, doutora Vera Gonvalot. Vamos agora dar a vez e a voz aos participantes, pelo que agradecemos que nos coloquem os vossos comentários sobre esta apresentação ou se têm alguma questão mais técnica que a dirijam à nossa convidada. Vera, muito obrigada pela sua apresentação. Eu iniciei aqui este espaço de questões e diálogo. Muito obrigada porque foi muito próxima e muito simples a maneira como nos transmitiu a informação que consta no guia. A importância da família no apoio e na reabilitação da pessoa que é vítima de um traumatismo crânioencefálico. Por outro lado, a Vera teve a gentileza de partilhar comigo previamente uma pessoa que sofreu um traumatismo crânioencefálico menor. Posso lhe pedir connosco porque é que lhe chama menor? Eu essencialmente digo que tenho um traumatismo menor porque foi assim que o médico disse que eu tinha tido o traumatismo menor. Na verdade, eles são mais conhecidos como ligeiro, grave e severo. O meu traumatismo não gerou coma, eu não tenho memória de um ano na minha vida, fui encontrada num carro, tenho alguns flashes de memória, sei que recuperei bem, o que leva a dizer os graus de diferença dos traumatismos está diretamente relacionado com a maneira como o cérebro é afetado, a gravidade do impacto, a gravidade do dano que causa ao cérebro em dimensão ou difusa, até tem a ver se perde massa encefálica e a própria maneira como se recupera, porque às vezes pode não se ter um traumatismo tão grande e, no entanto, ainda em fase de agudos, termos complicações que nos causam maior gravidade no traumatismo crânio. Dentro de quem tem os agudos, coma, que são os mais graves sempre, há aqueles que têm toda uma escala de Glasgow e a escala indica o grau de coma em questão. Esta escala vai variando ao longo do tempo
mas é importantíssima na área clínica conhecer esta escala. Indica bastante o grau de vigilância que estão ou não as pessoas. Claro que estou a falar em palavras minhas, não palavras clínicas, porque não sou médica, mas também assim, para quem não é médico, talvez percebam melhor, sendo explicado por estas palavras. O meu traumatismo gerou em mim recuperação que penso que está ótima, a não ser que eu tenha maus comportamentos que as pessoas não me digam, mas eu espero que não seja verdade. Claro que tenho cansaço no cérebro, mas todos temos, principalmente à sexta-feira, depois de uma semana tramada de trabalho. Mas aproveito para dizer que estes dias em que estamos a trabalhar como loucos e que chegamos à sexta-feira, aquela sensação que temos, que não conseguimos nos concentrar ou responder às perguntas, isto é a sensação de um cérebro cansado. E isto é a sensação que os traumatizados graves, apesar de recuperarem bem, se mantêm muitas vezes. Portanto, devem ser respeitadas estas diferenças de atenção e de consciência em quem sofreu um traumatismo crânio. Não se está sempre igual. O cérebro cansa-se e na altura em que está mais cansado, mesmo que seja uma pessoa que recuperou bem, em alturas da sua vida está mais distante ou lento a responder às questões, ou tomar decisões, ou chegar às suas memórias. Portanto, temos, como não sabemos uns dos outros, da vida uns dos outros, temos sempre que respeitar que somos diferentes de um dia para o outro e isso é importante. Muito obrigada. Tenho ainda uma outra questão para a Vera. A Vera falou-nos agora de uma coisa muito importante, que é qualquer pessoa que tenha uma deficiência adquirida por traumatismo cranioencefálico, a importância que é a sua reabilitação e a importância também para estar atenta ao longo da sua vida para todo o apoio que possa precisar. Ora, precisamente a Vera, com a Associação Novamente, trabalha a nível nacional e atualmente apoiam, da informação que recolhi, 1.500 pessoas e 500 famílias. Como é que conseguem? Quer-nos falar um bocadinho deste trabalho e do que ele representa? Ora, nós temos uma equipa de gestores de famílias que, ao conhecer a família pela primeira vez, a primeira atitude que temos é de ouvir tudo, e há muito que a família nos tem para contar sobre a sua dinâmica familiar, sobre a própria pessoa que sofreu o traumatismo, e com isso que nós ouvimos, sabemos depositar a informação que a família precisa naquela altura em que está a falar connosco. E, idealmente a família e nós conhecemos na altura dos agudos, mas nem sempre é assim. Há famílias que só sabem da nossa existência passado anos após o acidente que causou dano cerebral, mesmo assim estão a precisar de ajuda para reintegração profissional, para saber como lidar com o que for. Portanto, vamos sempre avaliando com a ajuda de um software que temos a situação de cada família. Fazemos uma avaliação, sabemos o que devemos dizer e ajudar logo na altura e vamos fazendo um plano de necessidades que a família já sabemos que vai ter a curto prazo e a longo prazo. Não podemos depositar todas essas informações e ajudas logo na altura, a família não tem capacidade para assimilar, por isso a nossa forma de ajudar é num serviço que chamamos o Serviço de Apoio Contínuo. Mantemos sempre com a família, até algum dia não sermos necessários. Portanto, vamos ajudando a família ao longo de todo o percurso, para que nunca esteja sozinho enquanto a novamente existir, sendo o braço direito e aquilo que é tão resiliente como se nós próprios fôssemos um membro da família a ajudar toda a família. Este é o grande objetivo que temos, é dar qualidade de vida à família, não se sentirem sozinhos e nós fazermos com os nossos conhecimentos que temos, que já absorvem das outras famílias todas, é darmos a maior ajuda possível ao longo de todo o caminho. Temos também outros projetos. Este é o principal, o Serviço de Apoio Contínuo, mas temos também os projetos de apoio direto à pessoa com traumatismo crânio, em que temos nesta fase os apoios de grupos de Zoom, interações em grupos de Zoom semanais. Temos também um projeto que se chama Projeto Viver Novamente, em que as pessoas nunca vêm para Novamente. A Novamente não é uma casa onde estão pessoas com deficiência como outras, não, nós somos diferentes nesse aspecto. O Projeto Viver Novamente tem um ponto de encontro, as pessoas encontram-se 3 vezes por semana e vão e são tratadas com a maior dignidade, vão a palestras, vão a museus, vão a cafés,
estão a ser treinadas em golfe, ténis, yoga, vela, espero não me estar a esquecer de nada, e estão assim inseridos na sociedade, passam a ter temas de conversa, passam a falar mais do que de si, saem de isolamento, porque é uma das consequências graves de sermos uma nova pessoa que não se aceita, é isolar-nos. Portanto, saem de isolamento, voltam a ser uma pessoa social, com temas de conversa, que passam a perguntar pelos outros como estão os outros e preocupar-nos para fora de nós próprios. É super importante isto. E recuperam uma dignidade que já não tinham há algum tempo, recuperam o amor próprio, e normalmente destes grupos começamos a conseguir também criar a capacitação para emprego, que é outro projeto que temos, que é para capacitar para emprego. Temos formações de soft skills e parcerias com empresas para inserir em emprego e dar apoio nessa inserção de emprego, que é importantíssimo, porque estamos a falar de pessoas, como vos disse no início, não nasceram com deficiência e que só se revêem felizes na sociedade e não numa sala onde se encontram pessoas com deficiência. Não, só se veem felizes na sociedade, com amigos, com pessoas, a ser úteis, e por isso é nisso que, quando trabalhamos diretamente com a pessoa com dano cerebral, é isto que fazemos. Muito obrigada pelo seu esclarecimento, doutora Vera. Não sei se a doutora Fátima quer colocar mais alguma questão. Não estava, só queria agradecer mesmo as questões e queria dizer que temos aí questões também no chat e queria dar a oportunidade de haver outras questões, até sobre as questões do traumatismo ou outras que surjam. Obrigada, até já. Obrigada, doutora. Vou então passar à primeira questão, é da participante Joana Prata. Bom dia a todos, gostei muito da sua apresentação. Qual é a aplicação a que se refere e que recursos é que possui? Sou terapeuta da fala e trabalho com TCE. Como poderia ter acesso a este guia? Obrigada. Olá, Joana. É terapeuta da fala, já é a nossa amiga. A aplicação é a NeuroRHB, já lhe vou mostrar. Em qualquer loja de App Store ou então dos telefones normais, procura por traumatismo crânioencefálico, ou então, para ir certeiro, é escrever, onde é que está a minha aplicação? NeuroRH, não me lembro se tem B, eu acho que é NeuroRH. Aqui está, NeuroRHB. Pronto, é uma aplicação que tem um menu super simples com a ajuda de bonecos e que tem questões sobre mobilidade, área cognitiva, comportamento, área social, comunicação, alimentação. Portanto, estas duas áreas são de grande interesse para si. E já agora aproveito para dizer assim, Joana, e a todos os que me ouvem, estamos ainda abertos a modificações, portanto, tudo o que vem que poderia estar diferente nesta app, façam print screen e enviem-nos. Atividades da vida diária, adaptação ao meio ambiente, assistência médica, os recursos sociais e a família. Tudo isto tem, quando clicamos, entramos e tem explicações com imagens em que nós vamos vendo conselhos, mas a aplicação, logo aqui no menu, tem uma maneira de nós nos registarmos e dizermos qual é as condições em que está a pessoa com traumatismo crânio. E quando fazemos isto, a aplicação, a partir daí, nos menus mobilidade, família, direitos sociais e por aí fora, já só dá as respostas corretas para essa condição, o que nos facilita bastante a ajudar a pessoa naquilo que lhe compete. Portanto, eu não vou falar de determinados tipos de alimentação quando a pessoa não está, por exemplo, a ser alimentada por uma PEG, não é essas respostas que quer ouvir na aplicação, por isso interessa a quem fizer download da app que descreva como está a sua pessoa. A Sandra Guerreiro pediu-me para escrever o nome, é NeuroRHB. Não sei se conseguem ver. Eu já escrevo no bate-papo. Sobre o guia, como é que pode ter o guia?
O guia em formato PDF, basta ir ao nosso site. No nosso site, quando se entra, há um slider com uma espécie de chamadas de atenção e num deles dizem os nossos guias de apoio, coisa assim. Quando clica, acede a todos os guias e é só clicar e pode fazer o download gratuito dos guias. Ou então, contacte connosco e nós vamos fornecer os guias em PDF ou na parte escrita. Aproveito para dizer, também já vou escrever no chat, que o nosso e-mail é geral@novamente.pt. Eu prometo que escrevo aqui no site, no chat. Muito obrigada, doutora Vera. Esperamos que a... Doutora Helena, já agora gostava também de aproveitar para responder a esta participante, dizendo também que o guia e todos aqueles que fazem parte do acervo da Biblioteca do Instituto Nacional para a Reabilitação está também disponível na Biblioteca do Instituto Nacional para a Reabilitação. Pode ser consultado em formato digital, bastante para tal aceder ao nosso sistema de consulta de edições, que é a Biblionet. Entram no INR, Serviços, Biblioteca e no sistema de distribuição de edições. Ele aparece lá, bem como a sua ficha técnica. Pode também ser solicitado para consulta, presencialmente, ou pode ser pedido o seu empréstimo e nós enviamos o guia a nível nacional a quem nos solicita este guia. Já pedimos até novamente se nos podiam oferecer, e já o fizeram, mais exemplares para podermos beneficiar mais pessoas a nível nacional com este conhecimento. Muito bem, antes de avançarmos para questões, Helena, deixe-me explicar uma coisa sobre a app. Porque é que a app, que se calhar é uma questão que se calhar não colocam, mas que surge na cabeça das pessoas, é porque é que uma app de apoio ao cuidador de traumatismo crânio tem o nome NeuroRHB. Esta app foi feita nestes últimos 4 anos com a ajuda de 4 países, universidades, 2 instituições de apoio a deficientes, a traumatismos crânio e 2 hospitais universitários. E já tinha como base uma primeira ensaio de uma app feita por um hospital que se chama NeuroRHB. Por isso, quando fizemos a candidatura de Erasmus para melhorar e aumentar esta app e diversificá-la no apoio ao cuidador e à família, a candidatura foi feita pela própria NeuroRHB e não se pediu alteração do nome. Não foi fácil e não se conseguiu ao longo do projeto Erasmus a autorização para mudar o nome da app e pronto, ficou com este nome, mas sei que quando faço busca em traumatismo crânioencefálico que o consigo encontrar, pelo menos ensaiei e apareceu-me a app. Caso se esqueçam da palavra NeuroRHB, escrevam traumatismo crânioencefálico. Muito obrigada, doutora Vera. Vou passar a ler um comentário da participante Júlia Santos, que nos diz: bom dia, parabéns pela apresentação e pelo trabalho desenvolvido. Vou agora passar a uma questão do participante Dinis Batista. Bom dia, sou estudante de Psicologia e tenho uma questão. Quando o indivíduo sofre uma TCE, que áreas são afetadas especificamente? Ou se todo o cérebro é afetado? Foi uma apresentação muito informativa e muito interessante. Doutora Vera? Obrigada pelos parabéns e obrigada agora por esta pergunta. Eu não sou clínica, mas na experiência que temos não sinto grande dificuldade em responder o seguinte. Os traumatismos crânio são completamente diferentes de pessoas para pessoas, portanto, a área do cérebro que é afetada é diferente de pessoa para pessoa, pela forma que foi feita a pancada no cérebro. Uma pancada atrás poderá afetar o lobo frontal, que é infelizmente muito comum, infelizmente porque, como sabe, afeta os comportamentos da pessoa. Tem muito comum, como áreas afetadas, fala, a marcha, principalmente num dos lados, à semelhança, por exemplo, dos AVCs, que também ficam um dos lados afetados. É também muito comum ficar ao longo do tempo, porque o que o cérebro fica afetado é diferente caso para caso, mas na verdade o que é comum em todos os casos é que se vai recuperando ao longo dos anos. 5, 6 anos depois, os mais comuns são estes que eu estou a dizer. Fala, alguma dificuldade na marcha
e comportamentos e memória de curto prazo são os mais comuns dos traumatismos graves, mas como digo, é completamente diferente de caso para caso, pode não ter nenhuma destas sequelas e ter outras diferentes, porque varia da área do cérebro que é afetada. As áreas podem ser localizadas ou pode ter um traumatismo difuso, que é mais difícil de definir a área afetada. Eu espero ter conseguido ajudar na resposta, embora não seja uma resposta tão objetiva, se calhar, como o que desejava. Muito obrigada pelo seu esclarecimento, doutora Vera. Esperamos que o participante tenha ficado esclarecido. Temos 2 comentários, um do participante Luís Almeida, que nos diz: não sendo desta área do conhecimento, mas da informação que pude recolher, foi para mim uma chamada de atenção para esta temática. Obrigado. A participante Ana Paula Martins também faz um comentário. Bom dia, obrigada pela sua apresentação e testemunho. Neste preciso momento já instalei a vossa app, é muito fácil. Boa. Boa. A participante Patrícia Santos pergunta-nos, gostaria de perguntar se a app e o guia são acessíveis a pessoas com deficiência visual. Patrícia, ainda não. Os guias vai ser mais fácil, pedi já orçamentos para isso. A app é mais difícil porque não estava no nosso orçamento. O que me disseram os informáticos do grupo de Erasmus foi que há a possibilidade nos próprios telefones de aceder aos menus e ouvir em voz alta. Isto não me satisfez porque eu sei que antes de chegar aos menus ou à própria app tem que se lá chegar e penso que com dificuldades de visão não se consegue chegar à app sequer. Mas para a app eu não tenho solução a curto prazo por ter sido feita por um projeto de Erasmus e o projeto terminar em determinada altura e nós não temos capacidade de alterar. Nos guias sim, vamos pedir ver de que forma é que isso poderá ser possível, nem que seja no primeiro guia de orientação às famílias, que é aquele que tem principal contacto logo de início com as pessoas. Seja como for, nós temos como prioritário o nosso apoio às famílias, o uso do telefone, é sempre o primeiro contacto, ou é pessoal ou é por telefone. Por isso, quando ajudamos as famílias, se existe alguma dificuldade na área da visão, nem sequer está em questão nestas 2 formas como chegamos às famílias. E tentamos a partir daí, como fazemos tudo, caso a caso, e vendo qual é a melhor forma de ajudar essa família em específico. Muito obrigada, doutora Vera. Vou passar a mais uma questão da nossa colega Ana Paula Ribeiro. Em criança, com cerca de 5 anos, sofri um traumatismo crânioencefálico, tendo perdido os sentidos. Fui levada para o hospital e estive internada 3 semanas. Os sintomas foram sobretudo muito sono, não conseguia comer, beber, estar em pé. Recuperei, mas tenho sempre medo que surjam sequelas, pois os médicos recomendaram estar sempre atenta na vida adulta a fortes dores de cabeça ou à visão. A doutora Vera tem conhecimento de casos em que tenham surgido sintomas associados anos mais tarde? Se sim, que tipo de sintomas? Tomem atenção que eu vou responder, mas mais uma vez lembro, não sou da área clínica. Primeiro, o facto de ter sofrido um traumatismo com 5 anos tem um lado positivo, e vamos sempre para os lados positivos, que é a parte boa de novamente, de que se recupera muito mais facilmente. O cérebro tem uma capacidade de recuperação muito diferente e muito melhor do que quando somos bem mais velhos. Os sintomas aparecerem mais tarde, nos estudos dos americanos, não gosto desta notícia e só os americanos é que deram estes estudos, é que há um número mais elevado de casos de demência na idade tardia nas pessoas que sofreram traumatismos crânio, principalmente os graves ou médios. Nenhum outro país fez este estudo e eu não gosto porque eu próprio sofri um traumatismo crânio, por isso acho que vou ignorar o estudo e viver a vida normalmente. Há de facto muitas queixas de dores de cabeça, faltas de concentração em cansaço, mas pode estar associado ao facto de ter tido um traumatismo crânio
ou pode não estar, pode estar simplesmente associado ao seu modo de vida de agora ou outras problemáticas. Se temos alguns sintomas, sejam os que forem, dores de cabeça fortes ou visão, o ideal é sempre ir ao médico, ao neurologista ou ao neurocirurgião, dizer que teve um traumatismo há uns anos atrás e a partir daí o médico vê e é o melhor, é não abafar os sintomas a pensar isto é porque eu tive há uns anos atrás, não. Ir sempre ao médico, é o ideal. Obrigada, doutora Vera. Temos mais um comentário, não é uma pergunta, do Otávio Ferreira, da APER. Bom dia aos participantes e em nome da APER, Associação Portuguesa de Enfermeiros de Reabilitação, agradecer o convite para estar presente nesta apresentação. É de todo importante para os enfermeiros de reabilitação esta aplicação, bem como o guia que disponibilizam no vosso site. Novamente agradecemos e iremos divulgar estas mais-valias pelos nossos associados. Obrigado. Obrigada, Otávio, e obrigada à APER, que temos muito carinho e um bom relacionamento com a APER. Já tivemos várias vezes nos vossos congressos e sim, agradeço esta divulgação e naquilo que nós pudermos facilitar a divulgação ou da app ou dos guias, eu estou ao vosso dispor. Se o Otávio não tem o meu e-mail particular, pelo menos uso o geral@novamente.pt, porque a verdade é que sou eu que o abro também, portanto, disponha, que a APER é fantástica e são uns profissionais super importantes na vida das pessoas com traumatismo crânioencefálico. Muito obrigada, doutora Vera, pelos seus esclarecimentos. Não temos mais questões. Queremos agradecer a todos e a todas que fizeram as vossas intervenções aqui hoje. Vamos encerrar esta sessão. Temos a contar com a presença do Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação, Dr. Humberto Santos. Sr. Presidente, bom dia. Vou-lhe passar a palavra. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Começar por cumprimentar e agradecer a presença de todos vós, sem exceção. Um cumprimento muito especial e um agradecimento muito especial à Vera Bonvalot, enquanto diretora executiva da Associação, novamente. Agradecer esta viagem guiada que ela nos fez por este território muito peculiar, que é o das vítimas de traumatismo craniano encefálicos, e que é algo que tem muito a ver com as vítimas, mas também um impacto enorme nas famílias. Dizer-vos que o INR aposta claramente na produção de conhecimento e que está disponível para apoiar associações a disseminar esse conhecimento para que cada vez mais sejam qualificados, mais conhecedores, para podermos intervir, todos sem exceção, mais e melhor em prol de uma desejada e efetiva inclusão. Neste momento estamos a investir na construção deste espaço de visibilidade, que traduz uma aposta em darmos voz aos protagonistas das produções, apoiados ou não financeiramente pelo INR, de forma a que todos possam delas beneficiar e assim possam participar enquanto agentes ativos na melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. Dizer-vos também que desta forma pretendemos reconhecer e agradecer todas as associações, federações, confederações, investigadores, cientistas, profissionais de diferentes áreas sociais, todos os que desenvolvam um trabalho de forma direta ou indireta para o processo possa potenciar e ou facilitar o desenvolvimento social com impacto no cotidiano das pessoas com deficiência e suas famílias. E estes todos que eu vos referi não têm que ter obrigatoriamente já uma edição, um guia, seja o que for, na biblioteca. Pode vir cá apresentá-lo. Poderia não estar cá este guia ainda e a Vera não, certamente, não teria qualquer dificuldade em nos desafiar para apresentar. Fica, por isso aqui o convite para que mesmo aqueles que estão aqui hoje connosco ou que têm passado por estas sessões que de facto nos deixam muito felizes porque a participação na verdade, muito significativa, as questões são extremamente interessantes e que demonstram a importância e o interesse destes espaços de interação. Hoje contamos com cerca de 6 dezenas de
pessoas, estamos a meio de uma manhã, com muitas coisas por fazer, o que é ótimo, que mostra o interesse da matéria, do tema, e que demonstra também, pelas perguntas, que as pessoas vêm de facto para esclarecer, vêm para saber mais. E obviamente que este dia no qual acabamos de mergulhar com esta preciosa ajuda da Vera Bonvalot é mais um bom exemplo de ferramentas que existem, que precisamos que sejam disseminadas e que sejam efetivamente acessíveis a todos, sem exceção, de forma a que quem mais precisa delas possa, na verdade, utilizá-las. Termino agradecendo às equipas do INR, quer a equipa de comunicação, quer a equipa da biblioteca, que produziram mais este evento. Agradecendo igualmente a participação de todos os que vieram até nós e que aqui estiveram com excelentes questões, com pertinentes questões. Um agradecimento muito especial à Vera por este momento de excelência, mas permitam-me ainda, mesmo antes de terminar, partilho convosco e que vos faça um desafio. E o que tenho para partilhar convosco, para aqueles que ainda não tomaram consciência desta informação, é que neste momento está em consulta pública a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência. E era muito importante que cada um de nós, independentemente das áreas profissionais, de ativismo cívico, enquanto pessoas com deficiência, famílias, tivéssemos a oportunidade de fazer uma visita a este documento, fazer as nossas sugestões, as nossas propostas. No site do INR tem os documentos disponíveis, tem os canais de acesso para fazer, de facto, estes comentários e dizer-vos, não deixa de ser curioso, que hoje tínhamos aqui da APER o Otávio, mas ontem o Sr. Presidente ligou-me exatamente para que numa sessão no próximo dia 3 possamos fazer uma apresentação no Congresso da APER sobre a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência. É curioso, o mundo é de facto pequenino e estamos em círculos constantes, muitas vezes a interagir com as mesmas entidades e com os mesmos polos de interesse, mas o que eu queria mesmo era deixar-vos este desafio. Não deixem de visitar o site do INR, os documentos são acessíveis e esperam, de facto, pela vossa visita, pela vossa consulta, pela vossa sugestão. E vou mesmo terminar. Convidamos desde já para a nossa próxima sessão, exemplo do que aconteceu hoje aqui, mas que irá ser anunciada pela minha colega Helena Coelho no fecho desta sessão, mas fica o convite. Contamos convosco também na próxima sessão. Muito obrigado, bom dia e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pela sua intervenção, Dr. Humberto Santos. E chegamos ao final desta sessão. Resta-nos agradecer a participação de todas e de todos e convidá-los para que nos acompanhem através da nossa página e nas redes sociais, ficando atentos às novidades. Entretanto, iremos remeter a todos os inscritos nesta sessão um pequeno questionário de avaliação do evento. Lembramos também que esta sessão ficará disponível no canal do YouTube do Instituto Nacional para a Reabilitação, que apelamos a todos e a todas que subscrevam. Temos também a comunicar que o nosso próximo encontro, tal como falou o Dr. Humberto Santos, será no dia 10 de dezembro, com a apresentação da publicação A Convenção em Leitura Fácil, da FENACERSI. Muito obrigada, bom dia e até breve.